quando alguém quiser fazer uma intervenção ou perguntar alguma coisa, levanta a mão, tá, por favor? Para ficar mais fácil aqui, porque aparece para mim, só para a gente organizar. Então, hoje, a gente vai começar o nosso curso, né, que vai durar aí o semestre inteiro, e vamos começar esse percurso aí falando um pouco das transformações físicas de substâncias puras, as famosas mudanças de estado, né, com as quais vocês já estão familiarizados desde que começaram a estudar ciências lá ainda no final do ensino fundamental. E como eu prometi para vocês na semana passada, a gente vai dar um enfoque um pouquinho mais aprofundado sobre esses fenômenos e vamos descrever as equações que permitem com que nós prevamos o comportamento desses sistemas. Então, eu vou começar com uma definição que vocês já conhecem, mas que é importante para a discussão que a gente vai seguir agora, que é o conceito de, deixa eu passar aqui, fase. Então, aí no slide diz, ó, fase é uma amostra de matéria que é homogênea do ponto de vista físico e do ponto de vista químico, né? O que significa que, para qualquer fase, por definição, se a gente retirar uma alíquota de uma determinada fase, aquela alíquota, fisicamente e quimicamente, ela representa a amostra como um todo. Todas as propriedades de um ponto da amostra também serão idênticas em qualquer outro ponto, né? Isso é uma característica que a gente chama de isotropia, né? Propriedades idênticas em função, independente da posição. Aí eu peguei dois exemplos aqui, bem banais, né, só para a gente... se eu perguntasse para vocês, por exemplo, vamos supor que aquele desenho à direita, esse copinho aqui, representa uma porção de água pura. Se eu perguntar a vocês, é lógico que vocês vão dizer que aqui o sistema está constituído de uma fase. Se isso aqui é uma mistura de água e gelo, então eu tenho um componente, continuo tendo apenas a água, no entanto, o sistema passa a ser constituído de duas fases. Concordam comigo? Uhum. Bom, a questão é, por que é que uma determinada fase vai existir num intervalo de pressões e temperaturas e não outra? Ou seja, em outros termos, por que é que as fases são estáveis em determinadas condições físicas e passam a ser instáveis em outras condições? E a resposta a isso, ou seja, o parâmetro que define a estabilidade da fase é o potencial químico. O potencial químico é a forma molar de uma grandeza com a qual vocês já estão habituados, que é a função de Gibbs. Tá? Então, vocês vão encontrar, dependendo da fonte que vocês consultem, vocês vão encontrar essas duas denominações. Ou a letra Ni, de um constituinte, ou a letra G, tá? Sendo que o G é seguido por M aqui, ou um G com um traço em cima para diferenciar da função de Gibbs, que no caso é a função de Gibbs por mol de substância. Então, por favor, alguém leia para mim o que significa essa equação aqui. Se vocês tivessem que definir o que é o potencial químico de um constituinte J, como vocês o fariam olhando para a expressão? Ninguém vai se arriscar? Rafael, seu áudio está vazando. Eu vou desligar aqui, tá? Desculpa. Alguém? Bom, eu diria o seguinte. Tudo bem, é a primeira aula, eu sei que vocês ainda estão um pouco inibidos, mas eu vou exigir um pouco de participação de vocês no futuro, tá? Então, o potencial químico de uma substância ou um constituinte J, melhor dizendo, seria a variação da função de Gibbs do sistema em função da variação do número de mols desse mesmo constituinte J a um determinado valor de pressão, um determinado valor de temperatura e mantendo-se os números de mols de outros componentes que não J constantes.
vejam que essa expressão, embora nós estejamos falando de um sistema que tem um componente, substâncias puras, né? A expressão se aplica também a misturas. Então, quando a gente quiser calcular o potencial químico de uma substância numa mistura, nós vamos usar a mesma expressão e desde que nós mantenhamos o número de mols dos outros constituintes constantes, a gente pode calcular numericamente esses valores. Tá? Então, como o potencial químico é uma outra forma de a gente olhar para a função de Gibbs, e a gente já sabe o que esperar da função de Gibbs e suas variações para sistemas termodinamicamente estáveis, então nós podemos dizer que o princípio que determina essas transições de fase que nós estamos considerando é a tendência natural que os sistemas apresentam a um determinado valor de pressão e temperatura, né? Valores invariáveis, de diminuírem, ou seja, de minimizarem o seu valor do potencial químico ou da função de Gibbs molar, certo? Isso significa que, se a gente fixa a pressão de um sistema, por exemplo, a gente fecha um sistema e estabelece uma pressão constante ao longo de uma observação, a transição de fase de uma substância pura vai acontecer numa determinada temperatura. Nós já sabemos que para sistemas de multicomponentes, isso pode acontecer numa faixa de temperaturas, mas para substâncias puras, a transição sempre vai acontecer numa temperatura característica. Aí eu peguei um exemplo mais banal possível, aquele mais familiar para a gente, que é o equilíbrio gelo-água, né? Então, o equilíbrio entre as duas fases se estabelecerá exatamente quando a pressão for fixada em um bar, exatamente a temperatura que a gente convencionou chamar de 0 grau na escala Celsius, né? Ou seria equivalente a 273,15 na escala termodinâmica, tá? Alguém quer fazer algum comentário? Tudo claro? Então, sigamos. Bom, eu vou manter essa expressão aqui só para a gente ir se familiarizando com ela, porque a ideia é que a gente guarde essa expressão na nossa cabeça, que a gente vai precisar muito dela ao longo desse curso, tá? Então, vejam, quais são as implicações dessa tendência de minimização? Por exemplo, para esse conjunto que eu falei para vocês, água, gelo, isso implica que naquela pressão que a gente considerou, 1 bar, para qualquer temperatura abaixo do zero, o potencial químico do sólido obrigatoriamente terá que ser menor do que o do líquido, por razões que a gente ainda não sabe quais são. Depois a gente vai tratar de investigar essa expressão em maiores detalhes, mas vejam, se o sólido é a fase estável abaixo de 0 graus, significa que obrigatoriamente o seu potencial químico será menor do que o da fase líquida. Por isso, a fase sólida é a fase que existe nesse intervalo de temperaturas. Pelo contrário, a temperaturas superiores a 0 graus, o potencial químico do sólido passa a ser obrigatoriamente maior do que o do líquido. Portanto, olhando do outro lado agora, o do líquido é menor do que o do sólido, e a essas temperaturas, o líquido será a fase estável do ponto de vista termodinâmico, e, portanto, espera-se que a fase líquida seja aquela que ocorre nesse intervalo de temperatura. Tá? Entre uma condição e outra, ou seja, exatamente em zero, dá-se a temperatura de transição de fase, e se a gente para exatamente nesse ponto, nós temos um equilíbrio de fases, o que implica dizer que se a fase sólida coexiste com a fase líquida indefinidamente, se não mudarmos a temperatura, esse equilíbrio implica que os potenciais químicos das duas fases obrigatoriamente têm que ser iguais. Tranquilo? Está tudo tranquilo de entender até agora, né? Então, vejam que até o momento eu não falei em nenhuma escala temporal. Ou seja, eu não posso, a partir dessas considerações que eu fiz aqui, falar de parâmetros cinéticos. Por quê? Porque a própria expressão tem a função de Gibbs e uma quantidade de matéria de um constituinte. Ela não tem nenhum componente que leve em conta a velocidade com que esses processos ocorrem. Certo? Então, a gente está fazendo uma descrição desses fenômenos puramente termodinâmica. Digamos assim, a história, a gente conta só uma parte dela.
Então, o que é que isso implica? O fato de que essas transições não têm constituintes cinéticos. Implica que, dependendo do tipo de mudança de fase, que não necessariamente corresponde a uma mudança de estado físico, eu já comentei isso com vocês na última semana, né? Nós estamos tratando aqui de um exemplo que é o mais familiar possível para todos nós, né? Que é a mudança de estado de uma amostra de água. Você pega uma garrafa PET e põe no freezer da sua geladeira, ela vai solidificar. Todos nós estamos mais do que familiarizados com isso. Mas existem mudanças de fase que acontecem, mudanças de fase que acontecem dentro do mesmo estado físico. Nós vamos ver alguns exemplos na aula de hoje, que são mais sutis, e essas mudanças, elas podem... eu vou usar uma expressão corriqueira aqui, mas elas podem ser congeladas no tempo. Então, embora a termodinâmica nos diga que uma mudança tende a ocorrer, muitas vezes ela não ocorre. Vamos pegar um exemplo bem clássico também. Se a gente for lá e olhar nos livros texto de físico-química, de termodinâmica, a gente vai ver que o potencial químico do diamante na forma do grafite, aqui está trocado, na verdade, o grafite devia estar desse lado, ele é menor do que o potencial químico do diamante. Ou seja, o que é que se esperaria do ponto de vista termodinâmico? Que qualquer pedaço de diamante decaísse, vamos usar esse termo, a grafite, com o passar do tempo, já que o grafite é a forma mais estável. No entanto, tem um ditado, né, que foi inclusive usado como título de um filme famoso do James Bond: os diamantes são eternos. Ou seja, você não vai ver um pedaço de diamante se converter em grafite, pelo menos numa escala de tempo que um ser humano poderia acompanhar. A questão é, por quê? Por que isso não acontece? Por que a cinética nos diz uma coisa e a termodinâmica nos conta outra? Então vamos falar um pouquinho dessa questão da estabilidade das fases e a sua relação com a mobilidade da fase. Vamos pegar um exemplo, voltando para os exemplos mais simples agora. Então eu tenho ali uma amostra de um líquido que pode estar em equilíbrio com o seu vapor. Nós temos um sisteminha fechado, representado por esse retângulo aqui. E isso corresponderia a uma transição do tipo líquido-gás. A gente já sabe, por experiências que vocês tiveram em outras disciplinas, que se nós tivéssemos um microscópio potente o suficiente para a gente colocar aqui na interface, para a gente observar moléculas individuais, o que nós veríamos aí é uma transição contínua de moléculas saindo da fase condensada para a fase gasosa, ocupando um espaço lá em cima e devolvendo uma molécula para a fase condensada. Então, embora as quantidades em termos de números de mols não variem com o tempo, a média não varie com o tempo, na interface o sistema é extremamente dinâmico. Nós temos sempre uma molécula trocando de lugar com outra. Mas isso implica que, se eu tenho a preponderância de um estado físico ou do outro, essa mobilidade que o equilíbrio entre o líquido e o vapor permite, faz com que o fenômeno ocorra. Tá? Se eu começar a esquentar essa amostra aqui, vocês vão perceber que cada vez mais moléculas estarão no estado gasoso e menos moléculas no estado líquido. Isso vai acontecer numa escala de tempo que é muito reduzida comparado, por exemplo, àquela transição diamante-grafite. Tá? Mas por quê? Por conta da mobilidade possível de moléculas que estão no estado líquido e no estado gasoso. O que acontece de diferente com os sólidos? Se a gente pegar lá o modelo metálico, o modelo do mar de elétrons, e isso se aplica aos sólidos cristalinos também, as espécies químicas que compõem uma amostra de um sólido, elas não vagueiam por aí. Elas estão fixas, vibrando em torno de certas posições de equilíbrio. Então, mesmo que o sistema tenha uma tendência a fazer com que aquela espécie saia dali para sofrer uma transição de fase, o sistema está aparentemente congelado e, portanto, a amostra ela pode ser mantida numa condição que não seria a termodinamicamente mais favorável para ela. Tá? Olha uns exemplos. Eu vou fazer isso, gente. Uma coisa que eu não comentei com vocês ainda, mas eu vou tentar trazer. Tem muitos exemplos interessantes nas versões mais novas dos livros de físico-química que nós estamos adotando nesse curso,
mas eu pretendo, se vocês me derem a liberdade, de comentar algumas coisas. Isso, é claro, não vai ser cobrado em prova uma figura como essa que eu estou apresentando para vocês. Mas é só para tentar, na medida do possível, correlacionar essas coisas que nós estamos discutindo aqui com aspectos da ciência, da vida real, coisas que acontecem no dia a dia, para não ficar a coisa muito assim, eu vi aquele conceito, aquele fenômeno descrito num livro. E onde é que isso se manifesta no meu dia a dia, ou nas coisas que interessam aos cientistas, ou nas coisas que a sociedade está discutindo? Então, sempre na medida do possível, eu vou pegar esses conceitos que nós abordamos classicamente no livro e vou trazer alguns exemplos de coisas que estão rolando na ciência, na sociedade, para a gente ver como é que essas coisas são aplicadas, tá? Então, o primeiro exemplo que eu trago para vocês é uma imagem de microscopia de tunelamento por elétrons, né? STM, na verdade seria microscopia de varredura por tunelamento, né? O termo STM vem do derivado em inglês Scanning Tunneling Microscopy. Então, aqui nós temos um exemplo desse que eu peguei desse artigo aqui, né, de um periódico famoso aí de física da matéria condensada. Essas camadinhas aqui que parecem com uma batata frita, né, uma Ruffles, na verdade, elas são planos atômicos de silício. Essa denominação aqui vocês não têm que se preocupar com ela agora, vocês vão ver isso na Físico-Química 4 só, com a professora Janete, mas basicamente o que vocês precisam saber no momento é que esse 100 designa uma superfície extremamente ordenada, organizada. Tá? Isso aqui é o que se opõe, por exemplo, a alguma coisa que a gente acha na natureza que não tem esse grau de organização, que é chamado de policristal. Então, nós não temos planos cristalinos que são preponderantes. Nesse caso aqui, essa outra imagem que está do lado, que é basicamente um zoom em uma dessas regiões, mostra claramente que os átomos estão enfileirados, organizados. A gente praticamente não percebe nenhum defeito nesse quadradinho que aparece aqui. Só para a gente ter uma noção de escala, tem uma barra aqui, essa barrinha corresponde a 1,8 nanômetros, tá? Então, as distâncias entre essas bolinhas que vocês estão vendo na imagem, que correspondem, por exemplo, a uma fileira, elas são da ordem de décimos em nanômetros ou angstroms. Ou seja, o que nós estamos vendo nessa imagem aqui, cada bolinha dessas é um átomo individual de silício organizado numa estrutura cristalina, que a gente, por uma convenção técnica, chama de 100. Tá? Vejam que não dá, eu imagino que vocês consigam conceber isso, que isso aqui estando disposto como um sólido assim, organizado desse jeito, não é muito fácil que um átomo de silício individual saia dessa estrutura aqui, pipoque e vá para um outro lugar. O que implica dizer que essa estrutura ela não varia no tempo, certo? Ela tem muito pouca mobilidade. Eu estou usando o termo congelada assim, entre aspas, porque na verdade isso aqui não está na temperatura de congelamento. O que a gente está vendo aqui é um sólido que isso poderia confundir alguém e dizer, mas está abaixo do 0 graus Celsius? Não, não é isso que eu estou falando. Tá? Está abaixo da temperatura de transição do silício para a forma líquida dele. Tá? Quando a gente fala de congelamento, geralmente a gente pensa em água, então estou usando aspas aqui para a gente não cometer esses equívocos. Então, vejam que aqui nós temos uma estrutura, um exemplo de uma estrutura altamente organizada, mas nós também podemos ter o aprisionamento de defeitos estruturais. Tem dois exemplos que estão no livro do Atkins que eu sugeri para vocês, que é o seguinte, imaginem que cada cubinho desses aqui corresponderia a um átomo, então eu tenho uma estrutura de átomos depositados em multicamadas, certo? E aqui, ó, na hora em que o cristal começa a crescer, por algum motivo que não vem ao caso agora, nós temos a criação de um degrau que corresponde a um átomo de altura entre esse plano e esse plano. O que significa dizer que quando eu for depositar a próxima fileira de átomos aqui, vai sobrar um átomo lá na ponta. Então isso aqui, ó, vocês estão vendo que tem aqui um eixo do parafuso que o livro usa. Por quê? Se eu crescer uma camada aqui, esse defeito se replica nessa face. Quando esses defeitos crescem ao longo de formações cristalinas, né, você pega uma
uma solução aquosa e resfria ela e começa a cristalizar um sólido lá dentro. Esse tipo de estrutura vai gerar cristais como esses que estão aprisionados aqui, ó. Então, o defeito ele é replicado e ele é mantido. Isso significa que os átomos não tiveram a oportunidade de se acomodar naquela posição que corresponderia ao menor valor do potencial químico. Ok? Alguém quer comentar alguma coisa? Alguma dúvida? Então, vou supor que está todo mundo acompanhando e vamos seguir. Bom, isso significa que quando a gente vai trabalhar com superfícies, com amostras sólidas, essa possibilidade de que a gente aprisione a amostra numa forma que não é termodinamicamente a mais estável, permite com que os cientistas de nanotecnologia façam coisas como essas que estão ilustradas aqui, ó. Então eu tenho um exemplo de uma esfera, que seria aquela em que você começa a crescer um átomo, e a posição do próximo átomo ela é tão provável em qualquer lugar da esfera quanto qualquer outra. Então, na média, você vai ter átomos crescendo em todas as direções e formam uma esfera, e você pode ter planos de crescimento preferencial. Então, nós temos exemplo aqui, ó, de dois tipos de facetas que são mais estáveis. Então, uma geraria essa face, uma geraria essa. E se você tem somente um tipo de faceta que é mais estável, você gera, basicamente, uma bipirâmide de base tetragonal, certo? Do ponto de vista do que a gente está discutindo, em termos do potencial químico, da função de Gibbs, por que é que essas coisas acontecem? Acontecem por conta disso aqui, ó. Também peguei de um outro artigo, tá? Então, imagine que esse eixo aqui seria o eixo do potencial químico. Nós temos aqui, por exemplo, um determinado estado, que pode ser antes da transição da fase. Nós temos o sistema passando por um máximo de energia, que seria a questão do complexo ativado, que vocês já devem ter visto em química inorgânica, e depois o sistema chegando a um estado termodinamicamente mais estável, tá? Mas vejam que essas formas possíveis, né, da estrutura de um sólido, elas são tão numerosas, dependendo do tipo de plano cristalino que cresce ao longo da formação da amostra sólida, que nós podemos ter vários mínimos desses descrevendo um processo de transição de fase. Então vejam que aqui nós temos o que se chama de mínimo local. Então aqui, ó, esse valor da função de Gibbs ou do potencial químico será menor do que esse. Mas ele não é o menor dos valores. O menor, o mínimo global seria esse. O que significa dizer que eu posso usar estratégias para não passar pelo mínimo global e levar o sistema para um mínimo local. Ou seja, eu posso pegar, por exemplo, uma amostra e resfriá-la tão rapidamente que o átomo não tem tempo de encontrar a posição termodinamicamente mais estável. Então ele vai ficar aprisionado porque todos os outros átomos que estão em torno dele perderam a mobilidade muito rapidamente. É mais ou menos como estar preso, por exemplo, no engarrafamento ou numa, sei lá, numa boate. Você fica preso ali e você não vai conseguir, dependendo da quantidade de pessoas, você não vai conseguir se locomover com a facilidade que você se locomove na sua casa. Você pode, eventualmente, não estar na posição mais confortável, que seria aquela que você escolheria, uma cadeira. Por quê? Porque tem gente demais. E as pessoas já estão ocupando outros lugares. Então, a ideia é basicamente essa. Se a gente deixa o sistema relaxar com tempo suficiente, ou seja, um processo de deposição é lento, geralmente o sistema tende a ir para o seu mínimo da função de Gibbs molar. Agora, se a gente faz essa transição de fase acontecer muito rapidamente, nós podemos ter certos planos preferenciais crescendo às custas de outros. E isso, do ponto de vista dos cristais, gera as mais inusitadas formas, tá? Então, por exemplo, se a gente usar, vamos imaginar que a gente pega, isso aqui é uma amostra de paládio, que foi feita no nosso grupo de pesquisa, de uma doutoranda, ex-doutoranda minha, né, ela já terminou o doutorado, e a gente queria controlar a forma do crescimento de cristais de paládio. Então, você vai usar, basicamente,
o que a gente chama de um encapsulante, ou seja, quando o cristal começa a crescer, que vai tender a formar uma série de facetas, você pode pegar uma molécula e envolver esse cristal em certas posições e deixar com que ele cresça só em outras. E aí você controla tanto o tamanho de crescimento quanto a forma do crescimento. Então vejam que nesse exemplo aqui, o que nós obtemos no final do processo de síntese da nanopartícula são cubos com mais ou menos 20 e poucos nanômetros de lado. E vejam que eles são, se a gente olhar, aqui tem uma amostra com alguns cubos, mas se a gente olhar, por exemplo, para essa imagem abaixo e à direita, ou essa aqui, dá para a gente ver, num número bem maior de cubos, que eles são muito parecidos uns com os outros. Ou seja, nós temos uma homogeneidade no tamanho, ou seja, na distribuição de tamanho e na forma dessas espécies cristalinas. Então, isso é o que se chama de nanotecnologia. Por que é que isso é importante? Porque cada uma dessas faces cristalinas, ela vai gerar uma distância interatômica ligeiramente diferente. E isso faz com que a densidade eletrônica seja diferente. As propriedades desse metal, ainda que ele seja completamente puro, por exemplo, todas as nossas amostras eram constituídas unicamente de paládio, tá? Mas dependendo de como você fabrica esse paládio, ele pode ter propriedades físico-químicas diferentes de uma outra amostra de paládio que tem um outro formato, que tem um outro tamanho, tá? E isso é muito importante para a catálise heterogênea, para quando você vai usar essas superfícies como catalisadores. Então existe uma área gigantesca dentro da química, dentro da física, que trabalha com a nanoengenharia de materiais, com a construção dessas formas organizadas, digamos assim, com o tamanho que a gente predefine e com o formato que a gente quer. Eu peguei alguns exemplos aqui que eu encontrei num artigo de revisão, que já tem até algum tempo, mas é uma revista importante, chama Nano Today. Aqui nós temos uma variedade de exemplos de como a gente pode sintetizar sólidos para eles adquirirem as mais variadas formas. Então aqui eu tenho, por exemplo, fios, eu tenho um negocinho que parece com uma pipoquinha, tá vendo? Eu tenho esferas, dá para ver essa imagem aqui, é uma micrografia que está muito boa, em alta resolução. Ó, vejam que a barrinha tem 2 nanômetros, o que significa dizer, eu não sei se vocês conseguem ver por conta da qualidade da transmissão, mas eu aqui no slide eu consigo ver bolinhas individuais, como se fossem pixels, que constituem a esfera maior. Essas bolinhas são os átomos, tá? Eu posso ter uma coisa assim, ó, formas truncadas, que são quase cubos. Eu posso ter uma coisinha que lembra um verme. Eu posso ter esse tipo de formato aqui, ó. Tá? Então, existe uma infinidade de técnicas, uma infinidade de processos de síntese que permitem com que a gente obtenha as formas mais variadas possíveis, os tamanhos mais variados possíveis. Por quê? Porque a gente joga com a cinética desses processos e foge um pouco da termodinâmica desses processos, tá? Mas isso só funciona bem para sólidos. Voltando àquela história que eu já tinha contado para vocês, quando a nossa amostra tem mobilidade, esse tipo de controle é basicamente impossível, tá? Felizmente, a gente não vai tratar muito de sólidos, exceto quando a gente for falar de uma região específica, de um diagrama de fases. Isso aqui fica para... Geralmente, o estudo aprofundado desse tipo de coisa algo que se faz em cursos avançados de físico-química na pós-graduação, mas eu achei que era importante para vocês, já que a gente vai falar das fases móveis, ilustrar que a gente deixa esse estudo das superfícies sólidas para um outro momento, justamente por conta dessas propriedades distintas, tá? Vocês já vão ver uma introdução bem bacana sobre esse tipo de interface e quais são as propriedades que surgem dessa falta de mobilidade, um pouco dessa história de catálise que eu falei para vocês, lá na Físico-Química 4, no próximo semestre. Mas, por enquanto, vamos voltar para as transições de fase de forma mais genérica, tá? Então, a primeira coisa que eu queria apresentar para vocês aqui é um gráfico em que eu represento, a gente está falando de pressões e temperaturas para a definição do valor do potencial químico. Então,
Um gráfico que representa isso, que representa a separação de fases de uma substância, é chamado, não por acaso, de diagrama de fases. Então, o diagrama de fase de uma substância pura, que está ilustrado aqui, basicamente é um gráfico que se assemelha muito, qualitativamente, todos são muito parecidos com isso. Tem alguns casos em que a coisa é um pouquinho mais complicada. Eu vou pegar alguns exemplos para mostrar para vocês que isso não se aplica a todas as substâncias, mas para a grande maioria nós temos um comportamento que é mais ou menos esse aí, tá? Então vejam, aqui à esquerda, no eixo das temperaturas, ou seja, para temperaturas mais baixas, a gente pode até imaginar que essa escala aqui ela começa no zero absoluto de temperatura, a escala Kelvin. Então nós temos uma região de temperaturas muito, muito baixas em que o sólido é a fase termodinamicamente estável. Ou seja, só tratando, levando em conta aquela equação que eu mostrei para vocês, isso aqui implica que nessas regiões o potencial químico da fase sólida dessa substância é o menor das três fases, tá? Agora vamos imaginar que vocês conseguem ver o meu laser pointer aí, né? Vocês estão vendo esse pontinho vermelho? Beleza. Obrigado, Amy. Então vamos imaginar que a gente está nesse ponto aqui, ó. Não importa o valor numérico, mas vamos imaginar que a gente está nesse ponto de pressão. Quando eu começo a andar para cá, ou seja, quando eu começo a aquecer a amostra, tem aquela questão do movimento térmico, vai chegar um ponto em que o movimento térmico é tal que o sólido sublima, certo? Já que estamos a pressões baixas, embora a gente não saiba exatamente qual é o número, mas vejam que elas estão abaixo da região onde existe o ponto crítico, o ponto triplo, desculpa. Então, nesse intervalo aqui, ela vai passar do estado sólido para o estado gasoso. Se a gente pegar uma região mais acima de pressões, por exemplo aqui, fizer a mesma coisa, aí nós temos um outro processo que é a fusão dessa substância, certo? Então, passando do estado sólido para o estado líquido antes, depois a gente fornece mais energia térmica para essa amostra, eventualmente ela chega de novo no estado gasoso. Para qualquer substância pura, existe pelo menos um ponto em que as três fases estão em equilíbrio, ou seja, elas coexistem, que é chamado, não por acaso, de ponto triplo. É o ponto que une as três fases. Então, para essa pressão e essa temperatura, eu tenho sólido, líquido e vapor em equilíbrio. Tá? Vejam que isso corresponde a um ponto. Significa que eu não consigo definir exatamente quais são essas pressões e temperaturas. O sistema vai me dizer, ó, esse ponto triplo só é observado nesse ponto de pressão e nesse ponto de temperatura. Para qualquer lugar que eu andar aqui, seja para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita, eu saio de cima do ponto. Claro, e essa é a própria definição de ponto, inclusive, né? Uma dimensão só. Então, se eu andar para cá, eu caio na fase sólida. Se eu andar para cá, na fase gasosa. Se eu andar para cá, por exemplo, eu caio na fase líquida. As linhas correspondem à região onde tem um equilíbrio de duas fases. Então, se eu estiver andando em cima da linha, a pressão tem que variar junto com a temperatura, certo? Eu não posso manter um constante e variar o outro, porque aí eu saio de cima da linha. Por exemplo, se eu tiver aqui e variar só a temperatura, eu caio para cá ou para cá. Se eu tiver aqui e variar só a pressão, eu caio para cá ou para cá. Em todos os casos, o equilíbrio é rompido. Como é que eu consigo manter o equilíbrio da fase, por exemplo, do sólido com o gás? Se eu quiser aumentar a temperatura, a pressão vai ter que crescer junto para andar em cima da linha. Tá? Esse ponto aqui, gente, é o ponto... geralmente acontece em pressões relativamente elevadas, chamado de ponto crítico, em que não faz mais sentido a gente falar de fase líquida e fase gasosa. Eu trouxe uma ilustração que eu também peguei do livro para ficar mais claro para vocês. Vejam, esse ponto crítico aqui corresponderia a um ponto em que eu tenho... Vamos começar aqui para um lugar em que a gente está aqui, correndo em cima da linha, certo? Do líquido com o vapor. Então, isso é representado aqui, ó. Eu tenho uma quantidade de líquido e uma quantidade de gás num sistema fechado e estou aumentando temperatura e pressão de forma que o sistema se mantenha no equilíbrio. Quando eu ando mais para cima nessa linha, ou seja, aumentei a pressão e aumentei a temperatura,
eu vou ter um pouco menos de líquido, porque o sistema está mais quente agora, e um pouco mais de vapor. Mas como tem mais moléculas na fase gasosa, significa que essa fase está mais densa, certo? Vai chegar um ponto, que é exatamente o ponto crítico, em que a densidade da fase líquida fica igual à densidade da fase gasosa. Ou seja, nesse ponto já não faz mais sentido falar em duas fases. O que a gente tem é uma fase só, chamada de fluido supercrítico. Tá? Tá aqui justamente a ilustração. Eu peguei e puxei aqui, como se a gente tivesse dado um zoom nessa região, a gente teria esse tipo de comportamento. Vamos falar um pouquinho de fluidos supercríticos, que eu acho que é importante, principalmente para ilustrar por que essas coisas são importantes. Um fluido supercrítico é qualquer substância qualquer substância pura que esteja acima do seu ponto crítico. Então, como ela não é nem um líquido, nem um gás, ela possui propriedades de ambos os estados. Então, ela pode sofrer a fusão como um gás. Se você destampar aqui, ele vai sair e vai sofrer fusão, vai embora como um gás faria, mas ele pode dissolver solutos como só um líquido faria, tá? Um fluido supercrítico muito importante é o dióxido de carbono, porque aquela temperatura lá do ponto crítico, a temperatura e a pressão não são muito elevadas. Então, do ponto de vista econômico, energético, a gente não gasta muito dinheiro para chegar à temperatura do fluido supercrítico para o CO2. Por isso ele é muito usado. Aqui nós temos uma série de fotografias, ó, vejam. Isso aqui é CO2 líquido dentro de uma amostra, fechadinha lá, e o gás. Aí os autores desse trabalho aqui começam a aumentar a temperatura. Vejam que a interface aqui, ó, que separa as duas fases, vai ficando mais e mais sutil, até que a gente chega nesse ponto aqui que não dá mais para ver nada. Então, nesse caso aqui, o CO2 atingiu as temperaturas e pressão de um fluido supercrítico. Tá? Esse conceito de alguma coisa que a gente pode... Por exemplo, se ela é livre para preencher o formato ou sofrer a fusão como um gás, significa que a gente pode destampar alguma coisa e fazer com que ele suba, certo? Uma coisa que um líquido, para isso, a gente teria que ou usar uma bomba ou pensar em termos de gravidade para fazer com que o líquido desça. Ou seja, os fluidos supercríticos têm uma série de aplicações. Eles são tão importantes que existe um periódico importante da principal editora científica do mundo, que eu servia, que se dedica especificamente a tratar do estudo de fluidos supercríticos. Então, essa revista, ela lança um fascículo a cada 15 dias, é quinzenal o lançamento, significa que a gente vai ter aí 24 fascículos por ano. Cada um desses fascículos tem dezenas de artigos, e não falta artigo para ser publicado lá, só para que vocês tenham ideia de como essa área é ativa e como ela é importante. Tá? Só para não ficar assim, a coisa muito no mundo das ideias, onde é que a gente usa CO2, por exemplo? CO2 supercrítico, para que ele é usado? Vocês já ouviram falar, ou já tomaram, provavelmente, café descafeinado. O CO2 é muito utilizado, você pega amostras que tem café finamente dividido na forma de um pó, e a interação do CO2 com a cafeína leva a cafeína embora. Então você tem processos industriais onde você leva o CO2 até a condição de fluido supercrítico, depois você destampa esse sistema, e numa torre, num ponto mais alto dessa torre, você tem uma amostra do café, o café comum que a gente toma, o CO2 passa por essa amostra, carrega a cafeína embora, e o que sobra é aquele pó sem a cafeína. Tá? Por exemplo, eu gosto muito de tomar café descafeinado à noite. Tá? Por quê? Se eu tomar depois das 4 da tarde, eu tenho um problema de insônia. Isso é uma coisa que eu já descobri que eu não posso fazer isso. Então, quando eu estou com vontade de tomar aquele cafezinho à noite, eu tomo café descafeinado. Isso é só uma das inúmeras aplicações dos fluidos supercríticos que tem relação com o estudo daquele gráficozinho sem graça lá, que a gente não dá nada por ele, que a gente chama de diagrama de fase. Então, aquele diagrama, ele não é construído do nada. Existem alguns exemplos que eu vou mostrar aqui para vocês que foram construídos ao longo de décadas de estudo.
Imagine o seguinte, para estabelecer cada linha daquela, você teve que ter um grupo de cientistas que mudaram pressão e temperatura de forma independente e observaram o ponto exato aonde a substância existia em 2 estados para estabelecer aquelas linhas. Então, os diagramas de fase que a gente conhece hoje, eles são fruto de gerações e gerações de químicos e físicos que se dedicaram a esse estudo, tá? Vamos pegar agora um diagrama de fase. A gente pode continuar, né? Tá cedo para fazer intervalo ainda, não tá? Eu acho, aquele negócio que eu falei para vocês, eu acho que a gente pode falar tudo que tem que ser falado num único bloco, e aí eu libero vocês, sei lá, nós estamos 40 minutos de aula, mais ou menos 1h20, tá? Então eu peço um pouquinho mais de paciência, mas a coisa vai começar a ficar interessante agora. Vejam só, eu vou pegar um exemplo da substância mais comum, pelo menos no nosso planetinha aqui, água. Esse é o diagrama de fases da água. Eu vou colocar do lado aqui aquele diagrama genérico que a gente usou para a primeira discussão, e vocês vão observar algumas similaridades e várias diferenças. Agora eu queria que vocês participassem ativamente. Alguém pode me dizer, eu não estou falando de valores, tá, gente? Esqueçam os valores de pressão e temperatura. Estou falando do formato das curvas. Alguém pode me dizer aí, apontar alguma diferença importante que vocês conseguiram ver entre essas duas figuras? Vocês estão aí mesmo ou não? Vocês só deixaram... Alô? No sólido seria... seria... Pode falar. Pelo sólido, né? A gente tem mais linhas, por exemplo. Do lado esquerdo. Essa é uma boa. É a Bianca que está falando, né? Ó, a Bianca elencou um ponto interessante. Que aqui, a descrição do estado sólido, ela é muito simples. Então, você só tem uma fase. Aqui, como a gente sabe que cada linha dessa corresponde a uma transição de fase, vejam que nós temos várias fases sólidas, vários tipos de gelo na água, como fase sólida da água. Aí alguém pode dizer, professor, mas por que a gente não vê isso no dia a dia? Porque vejam as pressões que nós estamos falando aqui, ó, de 2.000 a 8.000 atm. Então, são pressões muito elevadas que só são conseguidas em condições muito específicas num laboratório de pesquisa. Não é uma coisa que você vai ver a pressão atmosférica acontecer, tá? Quem mais ia falar era a Emi? Emi, eu não sei já falaram o que eu ia falar já. Tá. Então, ó, outra coisa que eu queria chamar a atenção, já que vocês não falaram mais, vocês estão vendo que aqui eu tenho um ponto triplo, mas aqui eu também tenho intersecção de 3 linhas, certo? Tem um ponto triplo aqui, tem um ponto triplo aqui, aqui, aqui e aqui. E esse estudo continuaria, tá? Vejam que a linha está aberta aqui. Não existe limite, pelo menos conhecido, para onde a gente poderia levar essa fase sólida. O que acontece é que a gente não consegue ir para o laboratório e submeter uma amostra a pressões maiores do que 8.000 atmosferas. O próprio sistema que está pressionando rompe antes disso. Então, a gente está limitado por onde a gente consegue chegar. Onde é que a gente veria pressões superiores a essa? Em lugares que são inacessíveis. Por exemplo, no interior de uma estrela, no interior de um planeta muito volumoso, mas a gente não consegue chegar até lá. Então, o que a gente consegue fazer no laboratório, aqui na Terra, é o que está dado aqui. Talvez isso aqui já tenha avançado um pouco, porque essa figura, infelizmente, o Atkins tirou da versão atual. Eu tive que recorrer a uma edição de 1978. Vocês não eram nascidos, seguramente. E eu usava fralda. Professor. Oi. Professor, lava do vulcão também? Porque Não, ela... porque... Não?
Não, a lava não. Porque Talvez o que ela aconteça... sólida, líquida, ela Talvez o que ela aconteça... sólida, líquida e depois ela pode evaporar, não? Não, mas eu tô, ó, veja bem, eu tô falando, agora a gente trouxe para o exemplo da água. É lógico, se você, primeiro, a lava de um vulcão é uma mistura complexa de substâncias. Você tem silicato, você tem uma série de coisas ali, tem carbonatos. Então, esse diagrama de fase não se aplicaria para aquela mistura, porque aqui a gente está falando de uma substância só. Ah, E não é, aí é eu porque ficava, não é puro, né? não é puro, exatamente. A gente está falando só de substâncias puras. E para a água, eu estou falando especificamente para a água, a gente não consegue levar a água para pressões que sejam superiores a essa aqui. Né? Por que é que essas coisas acontecem, gente? Porque o gelo pode cristalizar de várias formas. Eu vou mostrar alguns exemplos para vocês aqui. Mas tem uma outra coisa aqui, fundamental. Vocês estão vendo que a inclinação do sólido para o líquido aqui, ela está inclinada para a direita do gráfico, né? Não sei como é que vocês me veem, mas a inclinação está assim, ó. Se vocês olharem para a água, embora a inclinação seja mais sutil, a linha que separa o gelo 1 da água líquida, ela está no outro sentido ascendente. Perceberam aí? Isso tem implicações fundamentais, porque significa que quanto maior a pressão que eu exerço sobre o sistema, mais a água tende a ficar no estado líquido. Ou seja, se vocês olharem por outro aspecto agora, é como se a linha do líquido ela fosse abrindo assim, à medida que a pressão aumenta. Ou seja, numa temperatura aqui em que a água já teria se solidificado a pressões baixas, quando eu aumento a pressão, ela continua como líquido, se a gente subir uma linha aqui. E isso é muito estranho, porque a gente tende a imaginar, o senso comum diz, bom, se eu estou aumentando a pressão, eu tendo a passar para a fase sólida. Então, por que é que isso acontece especificamente com a água? Não é à toa que eu escolhi esse diagrama de fases para mostrar para vocês, porque o comportamento da água é contrário a todos os outros solventes que a gente conhece como substâncias puras. Isso acontece pelo fato de que as estruturas de gelo de água na forma sólida são menos densas do que a água na forma líquida. Certo? Qualquer um que já colocou uma garrafa PET lotada até a boca e guardou no freezer e esqueceu, percebe que o gelo vai ocupar um volume maior do que a água ocupa. A garrafa vai explodir, certo? Por que isso? O gelo é menos denso, então a mesma quantidade de massa ocupa um volume ligeiramente maior. Ora, isso significa que se eu estou forçando o meu sistema no sentido de pressões maiores, o sistema vai tender a ficar naquele estado físico que ocupa o menor volume, que é a água no estado líquido. Certo? Quais são as implicações dessa brincadeira? Já viram gente patinando no gelo? Bom, aqui em Campo Já vi Grande... gente caindo Sim. do gelo. Aqui em Campo Grande, eu não sei que vocês vão naquela pista de patinação no shopping, mas vocês não vão encontrar coisa muito fácil. Mas eu não sei se vocês perceberam, os patins de patinação no gelo, eles não têm roda, né? Eles têm uma lâmina embaixo. E essa lâmina não é por acaso, não é para ficar bonito. A lâmina implica que a seção em que o patins está na presença do gelo é muito fininha. Tem uma área muito pequena de contato. Com a pessoa em cima, submetida à atração gravitacional, isso vai exercer uma pressão muito grande sobre aquela camada de gelo onde a lâmina está passando. O que é que isso significa? Que naquele ponto onde a lâmina passa, a água teria a 0 grau. Vamos supor que isso aí está a 0 grau. A água a 0 grau já é a fase estável na forma líquida e não o gelo. Então, aonde a lâmina está passando, você forma um filme de água, porque nessa pressão, aí nós temos o líquido como uma fase estável. O cara terminou de passar, a pressão acabou, a amostra volta a estar submetida a uma pressão de 1 atm e ela volta a se solidificar. Tá? Então, os patins do gelo, a patinação no gelo, o patins tem essa lâmina embaixo justamente por isso, não é por acaso. É por um conceito importante da fisicoquímica. Vocês querem ver um outro exemplo?
Pois é, Rafael, é muito legal. Eu sou apaixonado por essas coisas. Se a gente fosse, considerando as temperaturas que a gente tem nos polos do nosso planeta, que podem chegar a menos 70, menos 100 nos invernos mais rigorosos, principalmente no Polo Sul, basicamente não deveria existir vida nos polos. No entanto, se a gente for fazer um mapeamento e for lá no Polo Sul e no Polo Norte, a gente acha criaturas lá, principalmente as que moram na água. Por quê? Porque como a água é menos densa, vejam, basta pegar gelo e colocar num copo. Vocês vão ver que o gelo vai ficar boiando. Um iceberg em miniatura, basicamente. O gelo vai ficar boiando e a parte líquida da água, como é mais densa, vai ficar embaixo. Quando a temperatura está muito, muito baixa, as amostras de água começam a congelar de cima, o que significa que o gelo cria uma camada protetora do ponto de vista térmico, né? Uma camada de proteção térmica para as espécies que são acostumadas a viver nos oceanos. Então você tem, por exemplo, sei lá, leões marinhos, baleias, que vão nessas latitudes extremas e conseguem ficar bem porque, embora a temperatura da superfície esteja lá, sei lá, menos 50 graus, a temperatura abaixo do gelo está menos 2. Então, para um leão marinho, com aquela quantidade de gordura, né, que cerca o esqueleto, ele está confortável como a gente numa piscina aqui em Campo Grande. Né? Então, vejam que a água tem propriedades físico-químicas que a fazem fundamental para a manutenção da vida no nosso planeta. E aí, só para terminar essa história da água, o que acontece quando a gente tem... Isso aqui são 2 tipos de gelo, de estruturas de gelo. Então, o gelo, acho que são 4 e 5. O que acontece é o seguinte, lembra que você tem um negócio chamado de ligações de hidrogênio. Vocês já ouviram falar, alguns talvez tenham escutado falar de ponte, mas o termo que está sendo usado mais recentemente, o mais correto seriam ligações de hidrogênio, que significa que uma molécula de água ela pode se ligar a uma outra molécula de água e formar uma estrutura tridimensional como essa aqui. Então é por isso que o gelo é menos denso, porque existem regiões do espaço aqui, existem volumes muito grandes entre as moléculas que estão vazios, que não são ocupados pelas moléculas de água. Quando a gente aquece, por exemplo, uma amostra como essa, o que acontece? A energia térmica de cada molécula já não é suficiente para ela se manter ligada numa posição fixa, e aí a estrutura colapsa. É como se esse castelo despencasse sobre si mesmo. Imagine um castelo de cargas. E aí, claro, essas moléculas, sem o estabelecimento dessa estrutura aqui, que mantém uma longe da outra, elas estão muito mais próximas em média, o que significa que elas vão ocupar um volume menor, tá? Só que, quando eu começo a espremer essa amostra, espremer lá nas regiões de baixas temperaturas, onde ela já é sólida, a gente começa a obrigar a moléculas de água a ficarem, em média, mais próximas das outras, e elas acabam formando estruturas que são... Vejam que essa aqui, já não tem tantos buracos como essa. Então, a estrutura ela passa a ser mais densa. Os volumes passam a ser mais ocupados. É mais ou menos como aquela história da boate novo, né? Se você está num lugar muito lotado, você não vai ter o que a gente chama de espaço cênico, aquele espaço que você ficaria confortável sem ninguém encostar em você. Isso vai acontecer só se você estiver num ambiente livre, aberto, com poucas pessoas, né? Ok? Alguém quer fazer alguma colocação, tem alguma pergunta sobre esse diagrama de fases? A gente vai voltar a ele em outro momento, porque tem coisa ali que a gente tem que discutir, olhando para aquela equação, a primeira que eu mostrei para vocês, que é a do potencial químico. Não? Podemos prosseguir? Eu trouxe agora o do hélio. Aí, de novo, volto a pergunta a vocês. Vocês conseguem ver alguma diferença para o diagrama de fase, o primeiro que eu mostrei, que é o mais simples? Pode falar. Isso, tem um ponto triplo lá em cima, né?
Aqui, A linha do sólido também, ela tá lá em cima também, ela não tá mais partindo de um ponto mais baixo, digamos assim. se vocês tivessem que me explicar por que é que essa linha do sólido está tão lá em cima para o hélio comparada à da água, vocês têm alguma ideia? Tem alguma coisa que vem na cabeça de vocês? Alguma pista? Vamos lá, eu vou dar um caminho para vocês. Existe hélio molecular? O hélio forma uma molécula diatômica, por exemplo, como o hidrogênio? Ou ele está sozinho? Não, ele tá sozinho. Por que ele está sozinho? Porque ele respeita a regra do octeto, é um gás nobre. Ele é um gás nobre. O que é que significa ser um gás nobre? Tá respeitando a regra do octeto, ele já completou nas cadeias, Ele já tem a configuração eletrônica mais estável, completa, sem precisar de interagir com outras substâncias. Então, os gases nobres estão se lixando para outras substâncias ou outras moléculas de gás nobre que estejam nas vizinhanças. A interação é muito fraca. Basicamente, nós temos forças do tipo Van der Waals. A gente não tem interação dipolo, como, por exemplo, na água, em que você tem a molécula, ela forma um dipolo, e aí a parte positiva de uma molécula interage com a parte negativa da outra por força eletrostática, que é muito mais forte, é uma força de muito mais longo alcance do que as forças de Van der Waals. Isso significa dizer que para a gente conseguir solidificar hélio, ou seja, fazer com que o hélio se acalme, ele pare numa estrutura cristalina, a gente tem que ir para extremos de temperatura. Vejam que a escala de temperatura aqui, que é dada em Kelvin, ela não vai além de 5 e pouquinho. Tudo que acontece com hélio acima de 5 Kelvin, ou seja, menos 268 graus Celsius, já não é importante, porque basicamente você tem um fluido supercrítico ou um gás. Tudo que acontece interessante em termos de transição de fase, acontece a temperaturas muito, muito baixas, porque como o hélio tende a não interagir, para você fazer com que esses átomos se acomodem, você precisa de forçar a pressão, colocar todo mundo junto, e tirar a energia térmica dessas espécies até que elas basicamente parem. Por isso essa escala é tão pequenininha. Mas aí nós temos um ponto triplo, como no caso da água, só que aqui nós temos uma transição. Vejam que aqui não é sólido. O sólido está lá em cima, ó, a pressões muito, muito elevadas, superiores aí a 100 bar. Certo? O que a gente tem aqui é uma transição do tipo líquido-líquido. Um hélio que é... Pessoal, só um segundo aqui. Desculpa, mas é um negócio que eu tenho que resolver aqui. Então, o que nós temos é a transição de um líquido convencional, chamado líquido newtoniano, para um líquido superfluido, que é aquele que acontece a temperaturas mais baixas. E o que é um líquido superfluido? É isso aqui, ó. Deixa eu mostrar. Bom, aqui, antes de passar para o próximo slide, nós temos aqui, eu peguei da internet, de um grupo francês lá, que trabalha com criotecnologia. Eles trabalham com formação de estruturas a temperaturas muito, muito baixas. Como vocês vão ficar com esse slide? Se alguém ficar interessado, é mais uma curiosidade. Vocês podem ver as coisas bacanas que esses caras conseguem a temperaturas baixas. Aqui está o link. E aqui são alguns exemplos de hélio, cristais de hélio no estado sólido que eles conseguiram, tá? Agora vamos passar aqui para o superfluido. Alguém levantou a mão aí? Pode falar. Eu levantei. Eu não sei se o senhor vai comentar mais lá na frente, mas eu fiquei curiosa daquela curvinha lá em cima do sólido, aquela curva que está nomeada BCC, que ela faz uma curvinha fechada. Aquilo ali, quer dizer, uma região muito pequenininha, muito específica de pressões e temperaturas, onde eu tenho uma fase sólida que cristaliza nesse tipo de estrutura.
É que, vejam, infelizmente a versão que eu tenho de um PDF do capítulo que eu estou dando para vocês é em inglês, eu não tenho a versão em português. Então, esse BCC significa cúbico centrado no corpo. É um cubo, basicamente, em que você tem um átomo no centro do cubo, né? E a sólida HCP é hexagonal. Então, ali, na verdade, você tem uma transição de uma fase sólida para outra fase sólida. A hexagonal ela é mais compacta. Então, quando você aumenta a pressão, você sai do cubinho, ele colapsa e forma um hexágono. Tá? Agora, deixa eu mostrar para vocês o que acontece com o fluido supercrítico. Peguei um slide aqui. Acontece isso, ó. Num fluido... Desculpa, supercrítico não. Num líquido superfluido, não vamos misturar as coisas. Ele é um líquido, dá para você ver claramente a estrutura da fase, mas ele foge de qualquer recipiente. Ele não interage com as paredes do recipiente, o recipiente não pode contê-lo. Ó, eu peguei uma imagem, um vídeo que eu peguei na internet. Se o negócio é destampado ou você atinge a temperatura superfluida, ele vai escoar completamente até sair do recipiente que o contém. E, de novo, isso acontece por conta dessa baixa interação. Né? As substâncias em que ocorrem a fase líquida superfluida, geralmente são constituintes dos gases nobres, são substâncias que praticamente não interagem, não existe interação entre espécies químicas, entre átomos e entre moléculas. E aí elas tendem a ir embora como se fosse um gás. Embora estejam em temperaturas baixas o suficiente para se comportarem como líquidos, tá? E aí, por fim, para essa história do diagrama de fase, eu vou trazer mais um exemplo que também tem uma característica interessante aqui. Ó, vamos aprender a usar esse tipo de notação, ok? Deixa eu ver aqui que tem uma pergunta interessante. Posso considerar o superfluido a baixa temperatura o inverso do fluido supercrítico? Difícil a sua pergunta, viu, Thaisa? Eu vou pensar um pouquinho nisso e depois a gente conversa mais sobre isso, porque assim, o inverso, do ponto de vista das condições experimentais para atingir um e outro, sim, mas toda substância atinge um ponto crítico e nem toda substância atinge o ponto de líquido superfluido, quer dizer, quase nenhuma, na verdade. Então não é exatamente um inverso do outro. Agora, as condições, sim, geralmente uma é obtida a pressões muito elevadas e temperaturas elevadas, enquanto a outra é obtida a pressões e temperaturas muito baixas. Tá? Nesse sentido, sim. O CO2, que também é chamado de gelo seco, por que ele é gelo seco? Porque ele não passa nas pressões a que nós estamos habituados, ele não passa pela fase líquida, certo? Vejam que a pressão do ponto triplo para o CO2 é 5,11 atmosferas. Ou seja, a pressão tem que estar um pouquinho mais elevada do que aquela que a gente observa na natureza, por exemplo, para que a gente veja a fusão do CO2. Como a gente está trabalhando aqui, geralmente, ó, o que é que vai acontecer com uma amostra de CO2 sólido? Ela sublima diretamente e passa para o estado gasoso. Com relação ao resto, ele é exatamente aquele diagrama de fases que a gente viu para as substâncias de forma genérica, exceto que agora aqui nós temos os pontos. Então, eu lembro que eu falei para vocês que as condições não eram muito drásticas para obter o CO2 supercrítico. Então, a gente está falando de uma pressão razoável, mas que dá para obter com amostras, por exemplo, ácido bem polido, aço, né? Não ácido, aço bem polido, ou diamante contra diamante, são pressões que são facilmente obtidas em ambiente industrial ou no laboratório, e as temperaturas são de 304 Kelvin. Né? É a temperatura típica de uma tarde aqui em Campo Grande. Então, você não vai gastar temperatura para aquecer a amostra. Tá? Alguém quer mais? E aí eu ia falar disso aqui, dessa quebra da escala. Vejam, uma coisa que eu esqueci de comentar aqui, deixa eu voltar alguns slides para mostrar o da água.
Ó, gente, aqui tem uma quebra de escala, vocês estão vendo? Ó? Essa linha aqui, ela continuaria para cima, só que a gente está olhando aqui para escalas muito maiores do que essa escala aqui de baixo. Aqui, para esse intervalo aqui, ó, em termos do gráfico, ele sai de 0 a 2, e aí depois que a gente quebra a escala aqui, que cria essa descontinuidade, a gente está indo de 2 para 8.000. Então, se a gente fosse representar essa figura aqui linearmente em termos de escala, não caberia, eu acho que na área de Campo Grande. Ou então, sei lá, eu acho que estou exagerando, mas teria que ter um prédio com vários andares para a gente poder projetar esse gráfico ao longo do eixo Y. Então, por isso que a escala de cima é comprimida, tá? E aqui também, né? Tem umas coisas interessantes acontecendo lá em 5 ATM, depois eu tenho uma longa linha aqui onde nada acontece, e aí lá acima de 60 que a gente tem a formação a transição entre sólido e líquido e gás. E essa escala aqui de cima teria que ser representada para que a gente visse o ponto crítico, né? Senão a gente não teria condições de chegar lá. Ok? Bom, depois que eu apresentei esses 3 exemplos para vocês, agora só para a gente terminar a aula, está quase chegando lá já, vamos voltar àquela definição que a gente já usou para o sistema água, gelo, e vamos aplicá-la de forma global a qualquer sistema. Então, isso aqui está no livro do Atkins, eu peguei uma citação literal dele. No equilíbrio, o potencial químico de uma substância é o mesmo em toda a amostra, independente do número de fases presentes. Então, não só o potencial químico na interface ali, ele é igual, o que faz com que pelo menos 2 fases existam no equilíbrio, como em qualquer ponto da amostra, o potencial químico terá que ser o mesmo. Essa definição, ela traz implicações importantes para as equações que a gente vai usar nas próximas aulas, tá? Então, guardem isso aí. Se tiver no equilíbrio, se você tiver uma amostra dita no equilíbrio, o potencial químico, em qualquer ponto dessa amostra, qualquer que seja a fase, é o mesmo. Ok? Bom, agora eu vou pegar essa expressão que vocês já conhecem, certo? O Gilberto já apresentou essa expressão, a não ser que alguém esteja fazendo a Físico-Química 3 sem ter feito a Físico-Química 2. Eu acho que o Gilberto, o Amilcar e o Leandro se dividem, né, dessa disciplina. Mas vocês já viram essa expressão aqui, que é uma das definições da função de Gibbs. Variação da energia livre de Gibbs é menos a entropia que multiplica dt, uma variação infinitesimal de temperatura, mais o volume vezes dp, variação infinitesimal de pressão, certo? Então, essas expressões aqui significam que isso aqui é uma derivada parcial, que essa grandeza vai depender tanto da temperatura quanto da pressão, como nós já podemos observar na aula de hoje, e essas grandezas aqui referem-se à entropia e ao volume da amostra que está sendo considerada. Se a gente quiser escrever, eu falei para vocês que a gente vai olhar para o potencial químico, então se a gente quiser escrever o equivalente dessa expressão no seu constituinte molar, eu troco a letra G pela letra Ni, então em vez de falar da variação da função de Gibbs, agora eu falo da variação do potencial químico, e aí eu normalizo a entropia, passa a ser a entropia molar da substância, e o volume passa a ser o volume molar da substância. Aqui, essa expressão, ela já nos dá um indicativo muito interessante do que é que acontece com o valor do potencial químico quando eu vario o sistema em termos de pressão e em termos de temperatura. Para aquele sistema que a gente estava considerando lá no início, vamos pegar uma pressão de 1 bar e vamos brincar com a água e com o gelo, mudando só a temperatura. Se a pressão é constante, esse termo desaparece. Concordam comigo? Como d rho de P aqui é 0, esse termo cai a 0, e aí sobra só o quê? O potencial químico é igual a menos a entropia molar que multiplica d rho de T. Ou seja, eu posso expressar a variação do potencial químico em função da temperatura para uma pressão constante, e isso aqui vai ser igual a menos a entropia molar da substância. Aí eu pergunto para vocês, qual é a informação que a gente pode retirar da última equação? Se vocês tivessem que fazer uma aposta agora, dizer assim, bom,
o potencial químico só tem 3 opções para ele. Ou ele fica inalterado, ou ele aumenta, ou ele diminui com o aumento da temperatura. Aonde vocês apostariam suas fichas? Pessoal, olhem para a equação. Uma coisa que eu vou cobrar muito de vocês aqui é que a gente aprenda a interpretar o que as equações querem dizer para a gente. Vamos de novo, eu vou ajudar vocês. É possível ter uma entropia positiva, uma substância com entropia positiva? Não só é possível, como é a única forma. Não tem. O que a gente pode ter são variações de entropia em certas condições. Quando a gente observa um pedacinho de um sistema isolado, você pode ter uma diminuição da entropia às custas de um aumento maior em outra região, nas vizinhanças desse sistema que está sendo considerado. Mas qualquer amostra física do mundo natural, ela terá um valor de entropia associado a ela que obrigatoriamente é maior do que zero. Certo? Se eu tenho um termo menos ali, significa que eu tenho menos 1 que multiplica o valor da entropia. Ou seja, essa grandeza aqui, obrigatoriamente, será menor do que zero, porque a entropia sempre será um valor maior do que zero. O que significa dizer que esse termo aqui, à medida que ele aumenta, esse aqui tem que diminuir. Certo? E mais importante do que isso, quer dizer, mais importante não, tão importante quanto, essa aqui é uma equação da reta. Concordam comigo? Embora esse termo aqui tenha desaparecido, nós temos um coeficiente angular e um coeficiente e o valor dele extrapolado para uma determinada condição. Então, deixa eu voltar aqui. Se a gente for expressar o potencial químico a uma pressão constante para qualquer substância, ele vai ter esse formato aqui, ó. Então eu tenho, à medida que eu aumento a temperatura, o potencial químico diminui, certo? E aí ele seguiria por essa reta aqui, ó, que não faz sentido. Por que ela está marcada em branco aqui? Porque a partir desse ponto, ó, o potencial químico do líquido passa a ser menor do que o potencial químico do sólido. E aí o líquido passa a ser a fase estável. Então não faz sentido esse segmento de reta, porque agora o sistema caiu aqui. Quando a gente chega num outro ponto, vejam que a reta do gás é muito mais inclinada, ou seja, a dependência para um determinado ΔT é muito maior para o gás do que para o líquido e é muito maior do líquido do que para o sólido. Quando chega nesse ponto aqui, o potencial químico do gás passa a ser menor do que o líquido. Olha, vamos imaginar aqui que a gente seguisse nessa reta. Parei nesse ponto de temperatura, que é esse eixo aqui, né? Então, parei nesse ponto. O potencial do líquido estaria aqui e o do gás estaria aqui. Portanto, o gás é a fase estável. E aí, por isso que a reta não está marcada em azul até o fim. Porque isso aqui seria a reta que a equação permite que a gente calcule. Mas, na verdade, o esquema já caiu para cá. E por que é que essas dependências são tão diferentes? Por conta das entropias envolvidas. Se eu perguntar para vocês, olha, entre o estado líquido e o sólido, qual é aquele que tem a maior entropia? É o líquido, certo? Entre o estado gasoso e o líquido, qual é aquele que tem a maior entropia? É o estado gasoso. O estado gasoso ele é muito mais entrópico do que o líquido, e o líquido, por sua vez, é mais entrópico do que o sólido. Ou seja, se a gente aplica essa equação para o estado gasoso, significa que esse número aqui vai ser muito maior do que para o estado sólido. Como esse número expressa a dependência com a temperatura, ou seja, o quanto o potencial químico diminui por unidade de temperatura, então essa diminuição vai ser muito mais sensível, muito maior para o gás do que para o líquido. Então é por isso que uma hora você tem lá o sólido como uma fase estável, por isso que uma hora a reta do líquido corta do sólido, porque ele está vindo lá de cima, mas ele é muito mais dependente com a temperatura. E aí chega um ponto em que a do gás corta a do líquido. E aí o gás passa a ser a fase estável. Tá claro isso?
Manifestem-se. Se vocês não falam nada, eu não sei. 2 de 13, então. Podemos seguir? Vai, Thaís, pensa aí. Pode seguir, professor. Quando a gente está em sala de aula, que eu posso mandar vocês para a lousa, fica muito mais simples de ver essas coisas. É uma experiência que, infelizmente, a gente não tem como aprendê-la completamente com essas ferramentas que nós temos aqui. Tá? Mas, ó, só mais um pontinho antes de a gente passar direto. Então, vejam, se pegar o DNI aqui e separar, vai ficar menos S que multiplica DT. Então, à medida que DT aumenta, como isso aqui está negativo, eu sigo ao longo da reta. Se a gente pensar nessa expressão aqui para o sólido, ela vai ser pequena. Para o líquido, ela vai ser um pouco maior. Ou seja, a inclinação da reta é maior. Para o gás, ela vai ser bem mais inclinada, como a reta mostra aqui. Então, se a gente pegasse o mesmo intervalo, digamos, para essa temperatura onde o sólido começa aqui, a linha do gás ia estar saindo num ponto que nem cabe aqui no eixo. Teria que estar bem lá em cima. Mas aí chega um ponto, como ela é muito mais sensível, para cada grau de temperatura, o potencial químico dessa fase teórica gasosa, que ainda não aconteceu, vai se tornando mais baixo, até chegar a um ponto em que ela se cruza, e aí o potencial do gás, o potencial químico do gás começa a ganhar do potencial químico do sólido, do líquido, tá? E aí, depois a gente vai ver casos, por exemplo, se a gente, imagine o seguinte, nós estamos trabalhando numa única pressão, certo? Se a gente fosse representar agora esse sistema para múltiplas pressões, é como se eu tivesse uma amostra em que eu vou fatiar e cada fatia corresponde a uma pressão. E essa seria uma fatia. Se eu andar um pouco mais para a esquerda ou para a direita desse intervalo de pressões, ou seja, no caso aqui, como a gente está representando em 2 dimensões, teria que ser para um plano saindo do plano do slide para fora aqui, se aproximando de mim, ou outro entrando no plano para mais longe. Aí a gente ia ver que, eventualmente, a linha do sólido encontra com a do gás antes de elas encontrarem com a do líquido, que vai ser naquela condição de pressão em que o sistema sublima. Tá? Eu vou voltar à última discussão que eu quero fazer hoje. Eu sei que vocês já falei bastante, vocês já devem estar um pouquinho cansados aí. Eu perguntei da temperatura de fusão, mas ela também, a qualquer outra temperatura. Isso se aplicaria, essa pergunta, a qualquer diagrama de fase. Essas temperaturas, elas dependem da pressão aplicada? Sim, dependem, como esse diagrama mostra. Se eu tiver aqui em cima, ó, e aí eu começo aqui, né, no caso o sólido, que está falando de fusão, eu vou precisar de chegar nessa temperatura para que a fusão ocorra. Se eu tiver numa pressão mais baixa, a fusão vai acontecer antes. Certo? Então a gente pode pegar esse ponto onde ocorre a fusão e agora fixar esse ponto, dizer, não, agora T vai ser invariável, e variar a pressão para ver qual seria o comportamento do potencial químico, agora não com a temperatura, e sim com a pressão. Tá? Então seria, ó, partimos da mesma expressão, só que agora o termo que não varia vai ser esse aqui. Nós estamos trabalhando na temperatura em que ocorre a transição de fase. Então esse termo é o termo que cai a zero, o que significa dizer que o potencial químico agora guarda uma dependência com a pressão e não com a temperatura. E a definição dessa dependência é o volume molar da substância. Então, assim, eu deixei essa tarefa aqui para vocês pensarem ao longo da semana e a gente discutir na próxima aula. Esse gráfico não adianta procurar no livro do Atkins, porque ele não estará, certo? Ele só tem a dependência do potencial químico com a temperatura, mas não tem com a pressão. Então, é uma coisa que vocês vão ter que gastar um pouquinho os neurônios, mas a ideia é a mesma. Eu vou ter uma dependência linear, vejam que essa equação também é uma equação da reta, só que agora eu já posso adiantar para vocês que a dependência vai ser positiva, porque não tem aquele termo menos ali, e a gente sabe que não faz sentido falar de volume negativo de uma substância. Então, toda substância, qualquer amostra, por menor que ela seja, ela ocupa
um determinado volume finito no universo. Então, aquele número vai ser sempre positivo. O que a gente tem que fazer aqui agora, o que cabe a vocês, né, para construir aquele gráfico, é, se eu tenho transições à medida que eu vario a pressão, significa que os potenciais químicos relativos às várias fases também guardam dependências diferentes com a pressão. E essas dependências vão depender de quê? Das grandezas que estão aqui expressas. Então, aqui, ó, o que vocês vão ter que colocar aqui é um maior ou menor. Nessas duas interrogações aqui. Se vocês matarem essa charada, o que é bastante simples, vocês conseguem construir o gráfico do potencial químico contra a pressão. Ok? Eu vou fazer o seguinte, eu vou interromper a gravação, eu acho que o conteúdo está todo aqui,